Bom dia, pessoal. Hoje vamos responder uma pergunta do Celo Bachi. E a pergunta dele é assim: pessoas com 60, 70, 80 anos e que gostariam de investir e se acham que o momento já passou pela sua idade. O que eu acho disso? Qual é a minha posição em relação a investimento por pessoas com 60 anos acima? Eu já estou chegando, né? Em outubro agora eu faço 58. Então, a minha posição, depende muito da situação atual da pessoa. Então, nós podemos dividir em três grupos. As pessoas que neste momento têm essa idade de 60 a 80 anos, que gostariam de investir, mas tem um valor, fez um bolo financeiro trabalhando muito. Só que essas pessoas não estão satisfeitas com os investimentos, que a rentabilidade dos seus investimentos. Elas não estão satisfeitas com os valores que vêm obtendo. E os outros dois grupos são pessoas que, um grupo, pessoas que não conquistaram nada, não fizeram bolo algum, tá? Tá no caminho da aposentadoria pública. E as pessoas que não fizeram um bolo grande, fizeram um bolo moderado, um bolo ali que não dá para parar de trabalhar, né? Mas também tem uma certa tranquilidade. Então, quando eu falo que pessoas fizeram um bolo excelente, eu estou falando acima de 2 milhões, por aí, de 2 milhões para frente. E um bolo moderado, eu estou dizendo até de 200 a 1 milhão. Né? E quem não fez nada é quem tem 10 mil. Então, para responder essa pergunta, ela tem respostas matemáticas e respostas subjetivas. Né? Não tem como eu ter uma resposta exata para os três grupos. Mas eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou dar minha posição. Então, se a gente dividir esse grupo, dividir essas pessoas em três grupos, quem tem um bom bolo, acima de 2 milhões, 3 milhões, tá mais fácil, lógico, né? Então, para você entender e melhorar o seu nível de educação financeira, na minha opinião, a primeira coisa que você tem que memorizar, é verdade, estudar e memorizar, é saber que basicamente você tem 5 possibilidades. 5, ó, mãozinha aberta aqui, ó. 5. Renda variável, que vai ser a última que nós vamos falar. Empreendedorismo, renda fixa, imóveis, dólar, ouro, prata, Bitcoin eu coloco nesse grupo também. Então, a primeira, renda fixa. Emprestar para o governo, emprestar para o banco, CDB, LCA, LCI, emprestar para empresas, debêntures, qualquer um desses. Infelizmente, o dinheiro não vai trabalhar para você. Você vai ter que continuar trabalhando e o seu dinheiro que sobra do seu trabalho é que vai te aposentar. O dinheiro não vai trabalhar para você, infelizmente, porque a rentabilidade é muito baixa. Ela não cresce, ela só se protege da inflação e olha lá ainda, hein? Dependendo, por exemplo, a poupança está no nível da inflação ou pode estar até abaixo. Então, renda fixa não vai fazer nada. Mas do grupo quem tem 2, 3 milhões, não custa nada ele pegar lá de 2, 3 milhões e colocar 300 mil na renda fixa. E o restante, doutor Francisco? Infelizmente, ele vai ter que fazer um diagnóstico do seu perfil e ir para a renda variável. Por quê?
3 milhões, 2 milhões, vamos dizer 3 milhões a 0,3% dá R$ 9.000, né? 10% daria 300, 1% daria 30 mil, 1/3 de 1%, 0,33 daria 9 mil. Sabe quanto que é a inflação desse período? Esses 9 mil. Eu estou tudo arredondando, pessoal, para vocês entenderem. Seria o 9 mil. Se ele gastar os 9 mil, o dinheiro dele está perdendo valor. Não está sendo corrigido pela inflação. Tem o patrimônio, mas não tem renda. Esse é um problema, ter patrimônio e não ter renda. Então a pessoa precisa aprender a ter renda. Ter renda e investimento é ganhar mais do que a inflação. Simples assim, não é? Então, se não é bom para quem tem um patrimônio de 2, 3 milhões, imagina para quem tem nada ou tem um pouquinho só. Então, infelizmente, renda fixa não te leva para lugar nenhum. O segundo item é ouro, dólar, prata. Então, se você pegar os estudos do Jeremy Siegel e olhar lá, dólar, ouro, todos eles perderam para estoques, perderam para renda variável. O dólar perdeu muito, perdeu até para a inflação, porque teve inflação nos Estados Unidos e o dólar ficou abaixo. Os títulos públicos foram melhorzinho um pouco, mas também perderam para a renda variável. Então, dólar, ouro, prata, por exemplo, dólar precisa saber o momento exato. É muito difícil fazer previsão de dólar. Ouro tem um momento exato de entrar, um momento exato de sair. Não é fácil ganhar muito dinheiro com prata, dólar no longo prazo. Eu não estou falando de você acertou um período ali, está todo satisfeito pensando que é o, como diz um amigo meu, o rei da cocada, né? Acertou uma vez só. Eu quero ver no longo prazo. Você ganhar de renda variável no longo prazo, com dólar, prata, ouro. Não é ganhar um período é fácil. Então, isso também não vai te levar para lugar nenhum num plano previdenciário. Então, nós já falamos de duas, né? Renda fixa e dólar, ouro, prata, Bitcoin. O terceiro, imóveis. Para quem tem acima de 2 milhões, não tem problema nenhum ele ter um pouquinho de imóveis. Só que seria mais indicado para quem tem 10, 20, 30, 40 milhões. 2 milhões talvez já seria o limite ali de não ter. Talvez um apartamento onde ele mora, né? Tirando essa parte que é a residência dele, 2 milhões além disso, talvez ele poderia ter uns 2, 3 apartamentos ou um apartamento de 300, 400 mil com aluguel, pega esse aluguel e te ajuda a investir. O restante seria renda variável. Só que tem que ver se o perfil dele aceita, né? Nós vamos falar do perfil. É um tempo pequeno, não dá conta de responder uma pergunta tão complexa em pouco tempo, mas vou tentar. Então, imóveis também, para o grupo que não tem nada ou tem pouco, não dá nada. Não vai te levar para lugar nenhum. Para quem tem uma quantidade acima de 2, se tiver muito, pode variar um pouco em renda fixa, um pouco em imóveis, sem problema, né? E sobram 2. Nós já falamos de 3. Renda fixa, ouro, dólar, prata e ouro, e imóveis. Nós vamos falar de empreendedorismo. Empreendedorismo é o melhor de todos. Dos 5 é o melhor. Só que poucas pessoas têm o talento, o dom. Pode desenvolver o dom? Pode. Principalmente para quem não tem nada. Quem não tem nada e tem 60 anos, talvez se ele tivesse uma boa ideia e conseguisse, não é fácil, pode perder tudo, o pouco que ele tem, né? E tentar desenvolver alguma coisa no empreendedorismo. Porque o empreendedorismo pode te dar 3%, 2,5%, 3% ou até mais. O empreendedorismo é o melhor de todos, só que é o mais arriscado. É o que corre o risco de perder tudo. Mas é o que te joga lá em cima.
Só que poucas pessoas têm esse talento, esse dom, apesar que pode ser desenvolvido. Então, quem tem pouco e tem 60 anos tem que pensar seriamente no empreendedorismo. Agora, se o empreendedorismo não for sustentável para ele, quer dizer, ele olha, não, eu não tenho energia, porque o empreendedorismo necessita de energia. A partir dos 60, nossa energia começa a baixar, né? Começa a diminuir o ânimo, as coisas. Então, que ele seja sócio de quem tem o dom. Aí é o quinto item. Renda variável. O que, que eu penso de renda variável? Ser sócio de quem tem o dom. Eu quero ser sócio do dono da Vega, eu quero ser sócio do dono da Lojas Renner, eu quero ser sócio do dono da Arezzo. Eu não tenho o dom de fazer o que eles fazem, mas eu posso ser sócio deles. Aí o que, que eu faço? Eu compro ações para longo prazo de empresas que os sócios são bons. E aí tem uma metodologia toda. Doutor, mas se não é muito arriscado nessa idade colocar tudo em renda variável, tá bom, com 60 anos, se você só tiver 10 mil na vida e tiver R$ 500 por mês só, você vai fazer o quê? Mais arriscado é você não fazer isso. Então, só que você tem que ser esperto. Você não vai comprar 2, 3, 5 empresas. Você todo mês compra um pouquinho. Eu, por exemplo, tenho 40 empresas. Se acontecer alguma coisa com alguma empresa, a carteira não sente nada. Nada, nada, nada. É difícil olhar 40 empresas? Não, só para escolher. Depois que escolhe, é simples. Tá? Por exemplo, eu sei que Cogna não está com os fundamentos, os indicadores bons, porque ela deu um passo além. É fácil descobrir isso e eu já estou de olho nisso. Não vou tirar da carteira. Mas eu sei que VEG está excelente. Você pega lá e olha. E assim você não gasta muito tempo. E você não fica concentrado em uma. Por exemplo, se IRB, que aconteceu, estava muito bem, aconteceu aquilo, infelizmente, caiu 80%, cai 90%, a sua carteira não sente nada, porque você tem 40 empresas. Quando você pega o que IRB caiu e divide pelas outras 39, basta ela subir um pouquinho. Então, para quem não tem nada, ou tem muito pouco para começar, diminui o seu objetivo que você quer chegar e começa o mais rápido possível. Para quem tem moderadamente um bolo financeiro, já é a hora de falar, não, eu tenho que aprender a ganhar 1,5%. Pessoal, e quem falar que na Bolsa de Valores dá mais do que 1,5%, no longo prazo, ele tem que me mostrar como ele, quais são as empresas. Por quê? Se você analisar a rentabilidade de todas as empresas da Bolsa, você tira lá 10 empresas que no longo prazo deram mais do que 1,5%. No longo prazo. Nada de curto prazo. Não adianta dados de 10 anos. Nós estamos falando de 15, 20, 30 anos. Principalmente de 94 para cá, com o plano real. Vai dar aí 26 anos. Nesses 26 anos, pouquíssimas empresas deram acima de 1,5% ao mês. E quando você também não é iluminado para acertar na mosca todas elas. À medida que elas vão fazendo IPO, você vai colocando e vai tirando algumas, bem pouco, tá? Então você nunca acerta todas. Então tem as ruins. Na minha carteira eu tenho as ruins, que tem períodos bons, períodos ruins. Hering é uma delas, né? Hering é uma delas. Mas tem excelentes, como a VEG, Lojas Renner, Drogasil. Então, pessoal, conclusão. Para quem tem um pouquinho para começar, tem que pensar em empreendedorismo e renda variável. Ser sócio de quem tem o dom do empreendedorismo, se ele não quiser arriscar. E baixa um pouco o seu objetivo de chegar. Daqui 10 anos eu quero ter tanto. Pessoal, tem que fazer o diagnóstico da situação atual onde você está, as possibilidades, as opções e definir aonde você quer chegar.
Sem isso, você vai ficar dando tiro no escuro. Tem que ter esse objetivo. Não é achar, é ter um objetivo e seguir com base, né? Para quem tem um valor moderado, ele estuda o seu perfil e veja. Porque Bolsa de Valores, por exemplo, vamos dar um exemplo, nos últimos 10 anos, ela caiu de 2010 a início de 2016, 5 anos e meio. E subiu muito nos últimos 4 anos e meio. Então, você está preparado para as quedas? Uma parte boa do sucesso nessa carteira previdenciária, em ser sócio de quem tem o dom, é ter o lado psicológico bem consistente. Caiu é oportunidade. Eu não quero ganhar dinheiro quando está caindo, eu quero comprar. E o meu vai lá em cima. Então o buy and hold verdadeiro, raiz, é aquele assim, quando está caindo eu estou comprando empresas baratas, estou feliz. Quando está subindo eu estou ganhando dinheiro. A média dos dois, entre o ciclo ruim e o ciclo bom, é que o ciclo dá uma seta para cima resultante. Com empresas boas, esse resultante é na média 1,5% ao mês. Mas o que aconteceu no passado vai acontecer no futuro? Ninguém sabe. Se o Brasil do futuro for melhor que o Brasil do passado, sim. Se as suas escolhas do futuro forem melhor do que a do passado, melhora mais o índice. Caso contrário, não. Então, pessoal, renda fixa, imóveis e dólar, ouro, prata, para a grande maioria da população que não consegue nem fazer sobrar o salário, não levam para lugar nenhum. E para as pessoas que têm um pouquinho para começar ou não tem nada, pense seriamente no seu sonho de empreendedor. Se nada vem na sua cabeça, tente ser sócio de quem tem. É a maneira que ele pode falar assim, se eu colocar o pouco que eu ganho no banco, aí que eu estou fuzilado mesmo. Aí que eu não tenho esperança, porque a inflação come tudo. É isso aí, pessoal. Mais na frente a gente faz um vídeo explicando detalhadamente mais, dando mais informações sobre cada item.